No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Luiz Fernando, obrigada por sua disposição em estar aqui conosco. O ouvinte da Rádio Fontes vai viver conosco essa 1 hora de programa. Vai ser muito interessante, porque o assunto que você traz é de importância fundamental para a nossa história brasileira e me causou muita curiosidade, porque te escutando outro dia, no encontro que nós tivemos ali em Niterói, recuperando nossas memórias, né, de adolescência e de juventude, né, com a comunidade Anauim, que nós fundamos e começamos quando éramos adolescentes, no Colégio Nossa Senhora da Assunção, em Niterói, e que tivemos essa sorte, esse prazer, essa alegria de nos reencontrar e de poder também rememorizar tudo que nós vivemos. E o franciscano, porque ele foi franciscano de raiz, né? E é franciscano até hoje, de alma, de espírito, de intelecto, de tudo, não, Luiz? E a alegria de encontrar Luiz Fernando, e ele de falar, contou pra gente que como estudo ele se aprofundou na influência franciscana, a contribuição franciscana na educação brasileira, o que me causou perplexidade também, talvez pelo meu pouco conhecimento da história da educação no Brasil, mas a gente tem como imaginário, né, que a força da educação no período colonial e pós-colonial, no início ali da Constituição do nosso país, estava mais na mão dos jesuítas, né? Uma influência mais forte dos jesuítas. E quando ele fala que fez esse estudo aí com os franciscanos, é um tema interessante aí para a gente trazer para todo mundo, para conhecer também esse aspecto da nossa história, que talvez ficou aí meio silenciado aí nas narrativas várias da história do nosso país, não é? Então, primeiramente, Luiz, um agradecimento, como já disse, mas quem é Luiz Fernando? Aí uma breve apresentação de quem é Luiz Fernando. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço a Andréa pela possibilidade de expor esse tema que me parece muito importante. E eu sou professor da UERJ há 22 anos, professor titular e pesquisador. Trabalho na Faculdade de Formação de Professores da UERJ em São Gonçalo e atuo num programa de pós-graduação em educação, numa linha de pesquisa que investiga também a história da educação. E eu, portanto, há mais ou menos uns 25 anos, já completou 25 anos, desde 1999, quando eu ingressei num doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense, justo para fazer uma tese de mestrado sobre a atuação dos franciscanos na educação brasileira. O que isso, em verdade, foi uma contribuição nova, porque, conforme você disse, toda a nossa história do Brasil e a história da educação no Brasil pesa a pena na atuação jesuítica, mas muito pouco, praticamente nada, sobre a atuação das outras ordens que atuaram no Brasil no mesmo período colonial, aliás, desde o século XVI. Então é o caso dos franciscanos, mas também dos mercedários, da Ordem das Mercês, dos beneditinos, dos carmelitas, acho que falei, né? Tivemos também os oratorianos. Na verdade, foram 5 ordens desde o século XVI, e depois, com o ingresso dos oratorianos, foram 6 ordens religiosas. E todas elas praticamente faziam as mesmas coisas. Ainda que os jesuítas, por uma deferência real, tanto em Portugal como também nas conquistas de Portugal, tinham o monopólio do ensino médio e do ensino superior. Não é? Aqui não tivemos universidade. Nossa universidade é do século XX. Ainda que na América Espanhola, desde o século XVI, já temos as universidades. E, portanto, aqui, quando falamos em ensino superior,
no período colonial, nós estamos falando dos estudos adintra, ou seja, das escolas de formação dos próprios quadros para o clero e para as ordens religiosas, e que também nelas se inseriam laicos, e essas instituições também formavam os funcionários para a administração pública. Entendi. Luiz Fernando, você fala no seu trabalho de utopia franciscana. Você pode definir brevemente o que é essa utopia franciscana? Essa utopia franciscana tem a ver com um grupo de franciscanos que veio para a América Espanhola e também para a América Portuguesa. São grupos franciscanos reformados na Península Ibérica. O que significa grupos de franciscanos reformados? São aqueles que tiveram as suas vidas transformadas. Vou exemplificar. Nós tivemos um importante reformador espanhol, que foi Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, inclusive, foi onomástico de 2 imperadores do Brasil, né? Pedro de Alcântara é padroeiro do Brasil. As pessoas nem sabem disso. Depois veio Nossa Senhora Aparecida, mas Pedro de Alcântara ainda continua sendo padroeiro do Brasil. As pessoas não sabem disso. Não, nem sabemos direito Né? quem E é era um esse Pedro de franciscano. Alcântara. Assim, Nessa esteira de Pedro de Alcântara é que veio a reforma, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, a reforma do Carmelo com São João da Cruz, né? Que é o chamado movimento dos descalços. Descalços, a descalcez. O que significa isso? A pobreza. As pessoas que não usavam sapatos, usavam sandálias, né? Andavam de sandálias ou descalços. Né? Imagine, no hemisfério norte fazia frio. Estamos falando de Rio de Janeiro, onde chinelo Exatamente, havaiano né? Exato. Mas lá, naquela época, andar descalço ou de sandálias, vamos dizer, era um símbolo da pobreza. Porque a vida religiosa ela foi se desviando daqueles princípios originários, daqueles carismas iniciais. Vejam, eram ordens mendicantes, né? Não eram ordens monásticas, portanto não tinham bens, deviam de viver como peregrinos e viandantes no meio do povo para pregar a penitência. E com o passar do tempo, essas coisas foram ganhando outras dimensões, as ordens foram enriquecendo, foram acumulando bens, as ordens femininas também se desviaram, não é? Porque muitas vezes a mulher que não casava era colocada no convento, e aí iam com todos os seus vestidos, as suas aias, as suas serviçais, enfim, imagina como seria um convento feminino naquela época. Porque ou você casava ou ia para o convento. Ia para o convento, porque a outra opção, enfim, seria escandalosa. Claro. Né? E aí essas coisas aconteceram. Então a reforma dos descalços foi realmente fazer com que as ordens religiosas voltassem ao seu carisma originário, às suas origens, à pobreza, ao serviço dos pobres, à evangelização, etc. Então, quando esses franciscanos, que são chamados da estrita observância, veja só, são franciscanos da estrita observância. Ou seja, uma volta à origem ao franciscanismo inicial, né, de São Francisco. E quando eles chegam na América e encontram os índios, vivendo uma vida comunitária, sem bens individuais, tudo é de todos, partilhando a vida. Ligação com a natureza, né? Com a natureza. Eles chegaram aqui com aquela visão que encontraram, talvez, o paraíso, né? E gente que, apesar de não ser cristã, não ser evangelizada, mas tinham as sementes do evangelho
e da própria experiência franciscana. Então, se eu não entendi bem, a utopia franciscana, mais do que ser um ideal que eles trouxeram, foi um ideal que eles encontraram. Exato. São utopias que na escola franciscana, na vertente franciscana, ela ganha assim ingredientes. Por exemplo, houve um monge calabrês chamado Joaquim de Fiore. Ele não chegou a ser declarado herege, mas controverso. E desse grupo, entre os franciscanos, surgiu os chamados espirituais. Então era a ideia que havia um tempo do Pai, um tempo do Filho, e a igreja agora estaria no tempo do Espírito Santo. Então uma igreja despojada, uma igreja espiritual, uma igreja que voltava àquelas origens apostólicas. Isso teve uma força muito grande, porque São Francisco ele foi compreendido como o alter Cristo, um outro Cristo. E ele seria um sinal de que esse tempo da igreja do Espírito teria chegado. Isso causou muitas controvérsias dentro da ordem, E, enfim, esse grupo, de alguma forma, com outra roupagem, mas enfim, o fato é que a pobreza sempre foi um elemento muito importante na vida franciscana. Ou porque se afastavam, ou porque se queria reaproximar. E o que significa ser pobre? Até o hábito. Como é que deve ser o hábito? Como deve ser a casa? Como deve ser a comida, a vida? Porque, enfim, tudo isso determinava a pobreza. Hoje essas discussões já não têm muito sentido, mas na época, sim. Então, eles vinham com esse espírito do Evangelho, com o espírito de minoridade, com o espírito da fraternidade, com o espírito da pobreza, de uma utopia, de aqui fazer uma nova civilização. E houve uma empatia muito grande entre os indígenas, tanto da América Espanhola como da América Lusa, no sentido até, acho que um certo exagero, isso está registrado, que os indígenas preferiam ser evangelizados pelos franciscanos. Se sentiam mais próximos, não é? Por causa da descalcez, porque eles não estavam preocupados em riquezas, eles não tinham fazendas, eles não colocavam os índios para trabalhar em plantation, Tinha aquele espírito da minoridade, da fraternidade. Então houve uma empatia, O fato é que, certamente, isso com o passar do tempo, com a própria violência da conquista, as ordens também, de alguma maneira, passaram a colaborar de uma forma mais intensa com o próprio domínio das terras. Então é comum a gente dizer que vinha o militar, o comerciante, o militar fazia o forte, o comerciante a feitoria, e vinha o missionário para fazer a igreja, e contigo a igreja a escola. E não andavam, nas caravelas iam todos esses. Iam os militares, iam os comerciantes, iam os missionários. Tudo fazia parte de um mesmo projeto de dominação. Falando desse projeto de dominação, também você menciona que a relação do franciscanismo com Portugal, ou com os portugueses, servia como que de inspiração, de entusiasmo nesse processo das grandes navegações, de descobrimento, colonização. Como é que era isso? Pois é, Luiz, como é que era isso? Porém, essa pergunta você vai responder para a gente depois do intervalo. Aí, fiquemos ligados. A colaboração franciscana, a contribuição franciscana para a educação no Brasil, com Luiz Fernando Conde Sangenis. Um minutinho de intervalo, a gente volta para continuar a nossa conversa. Ouvinte Rádio Fontes, estamos aí juntos, continuemos juntos. Intervalo.
Rádio Fontes apresenta a cada 15 dias, às segundas-feiras, no horário das 14 horas, Conexões em Ondas, com Jônia Kedman, jornalista e comunicadora especialista em comunicação não violenta. Participe conosco. Mande suas reflexões, perguntas, vivências. E se você perder o programa da segunda-feira, não se preocupe. O programa Conexões em Ondas vai ser reprisado às quintas-feiras, no horário das 14h15 horas. Então, Conexões em Ondas com Jônia Kedman. Não perca! No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Estamos de volta, ouvintes da Rádio Fontes, e continuamos a nossa conversa com o Luiz Fernando. Então, Luiz, como é que é mesmo essa questão da influência dos franciscanos, da espiritualidade franciscana e da ordem no processo das grandes navegações e das colonizações? Nós temos, na verdade, não é só em Portugal, mas também no Brasil. Em Portugal, como você mencionou, nós temos um historiador já falecido, chamado Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão, ele escreveu sobre os descobrimentos portugueses, existe um livro sobre isso. Então, ele diz como, inclusive, a própria ideia do descobrimento, o próprio Cristóvão Colombo também teve apoio dos frades, e ele entende como o franciscanismo influenciou a Península Ibérica, a cultura da Península Ibérica. E no Brasil nós temos o conhecido Gilberto Freire, né? Autor, por exemplo, de Casa Grande e Senzala, que é o livro que mais fala, apesar de ser depois uma trilogia, né? Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, mas enfim, o mais falado é o Casa Grande e Senzala. E o Gilberto Freire, ele diz, baseado num outro autor do século XVII, que os franciscanos teriam sido, para os nossos índios, melhores missionários. E porque os jesuítas tinham a ideia de formar pequenos bacharéizinhos dos curumins, né? Enquanto os franciscanos ensinavam trabalhos, ofícios. E depois ele diz uma frase muito interessante, que os jesuítas, com muita vergonha, tiveram que se franciscanizar, né? No sentido de quase que pedindo desculpas, mas também ensinar ofícios, não é? Os jesuítas aqui tinham um projeto de educação da elite colonial, né? Mas tinham realmente uma ideia que permaneceu durante muito tempo, por exemplo, do ensino do latim, não é? O ensino de rudimentos da filosofia e depois da própria teologia, né? Para os cursos superiores, enfim. Enquanto os franciscanos, como a gente diz no popular, tinham uma outra pegada, e de fato, né? Então, por esse motivo, ele diz que os franciscanos seriam melhores missionários do que os jesuítas. E ainda fez uma provocação instigante, que eu entendo que eu peguei, que nós ainda estamos aguardando alguém para pesquisar isso. Isso ele diz em Casa Grande e Senzala, né? Isso em 1933. Né? Então eu nem tinha prestado atenção até algum tempo atrás, talvez uma meia dúzia de anos, fui retomar o Casa Grande e Senzala e vi isso escrito lá. Né? E levei até um susto, né? Porque aquilo me deu assim um medo
de talvez não ter feito o trabalho que ele propôs com tanta competência, né? Bom, o fato é que eu disse no início que hoje já temos um grupo bastante expressivo de pesquisadores que estudam os franciscanos na educação brasileira. E nós reparamos que no espírito do povo brasileiro, no que a gente pode chamar de ethos, não é? Povo, sim. É do povo, nós temos uma marca franciscana muito grande. Como identificar isso, Luiz? Pois é. Quais são os sinais que indicam isso? Vários sinais. Às vezes mal compreendido. Isso, evidentemente, tem a ver com as próprias culturas que nos formaram, especialmente as culturas ameríndias. Então, por exemplo, nós somos um país que não gostamos de capitalismo. Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso chamou o Armínio Fraga para ser presidente do Banco Central. E ele precisava ser sabatinado no Congresso. Então ele chamou o Armínio Fraga e falou, olha só, você vai falar para um Congresso e para uma gente que não gosta de capitalismo. Interessante isso, porque o capitalismo agora está tão forte aqui E, na de nossa... fato, nós não gostamos de capitalismo, por razões distintas. O empresariado brasileiro não gosta de capitalismo. Ele não gosta de concorrência. Ele não gosta de sofrer risco. Ele quer Estado. Ele quer que o seu sócio seja o Estado, o BNDES. Não é? Então, isso faz a gente pensar. Mas isso vamos não voltar. É capitalismo. Vamos voltar. Então, os empresários e a elite não gostam de capitalismo. O povo também não gosta de capitalismo. Porque você veja, você se submeter à exploração do trabalho dura para ganhar um salário mínimo. Eu digo o que isso motiva. Isso quando ganha o salário mínimo. Porque 50% da mão de obra no Brasil é informal. Então, você submeter a dureza do trabalho e da exploração por uma paga que mal dá para se alimentar. Então, eu pergunto, não é interessante viver de bicos ou de outros expedientes ou de auxílios que o governo paga, não é? A vida é tão dura que se a gente não festejar. E o Brasil é cheio de festas, desde o período carnaval, do período colonial. Carnaval é uma das festas. Né? Boas festas são festas... E o que isso tem a ver com o franciscanismo, Luiz? Tem tudo a ver. Porque o franciscanismo tem o espírito de não acumulação. A economia franciscana é uma economia da fraternidade, não é uma economia da acumulação. É uma espiritualidade da pobreza, do despojamento, da partilha, é de fazer com que os bens sejam dispostos para as necessidades. E aí vem aquela utopia que você perguntou, é aquela utopia dos Atos dos Apóstolos, que nós não temos pobres entre nós, porque a economia ela gira de uma outra maneira. E quando a gente fala economia, a gente não está dizendo de dinheiro. A palavra economia vem de casa. Como é que a gente organiza a nossa casa? E o jeito franciscano tem uma maneira que se coaduna à própria experiência popular. Para que o cara vai pescar todos os peixes do rio? Para vender, para ficar rico e para depois descansar na rede, quando ficar velho. Bom, então a gente já começa a descansar na rede desde já. Não é verdade? Enfim, é uma outra lógica. O povo ele tem uma outra lógica. Ele tem muito presente o senso da utilidade. Veja como uma pessoa rica arruma a sua casa e como uma pessoa mais pobre arruma a sua casa.
né, é diferente, né, completamente diferente. Enfim, são algumas características que a gente vê penetrações do próprio franciscanismo, ou até melhor dizer, intersecções, né, entre as culturas originárias desse país e por causa da miscigenação, né, e sem falar das culturas africanas, né? Você veja os símbolos franciscanos, eles já, eles já foram muito eficientes na África. Isso no século XV, quando os portugueses foram para o Congo. Então, por exemplo, Santo Antônio já era muito popular. A Nossa Senhora do Rosário, a cruz. Muitos escravos vieram para cá trazendo o cristianismo, trazendo o Santo Antônio, ainda que lá sincretizado, e aqui sofre outros sincretismos, né? Então, se recebemos escravos ou escravizados dito pagãos, já recebemos também escravizados cristãos. Ótimo, Fernando. Vamos dar mais uma paradinha para um intervalo. Rádio Fontes apresenta Catequese com Antônio Cerqueira da Cruz. Diariamente na sua rádio. Consulte nossa grade de programação no nosso site radiofontes.com. No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Muito interessante, Fernando, essa questão que você coloca, que nós tenhamos recebido os escravizados também cristianizados e que tenham uma relação com os símbolos franciscanos. Como é que você pode continuar, né, agora aqui depois do intervalo, essa nossa conversa? Se recebemos escravos ou escravizados dito pagãos, já recebemos também escravizados cristãos. E aqui os símbolos franciscanos, eles também foram muito potentes. Existe um autor que trabalha muito no México, que é um sociólogo lá da Sorbonne, chamado Serge Grudzinski, em que ele faz um trabalho muito interessante com esses elementos da cultura, por exemplo, uma Nossa Senhora que não é mais a Nossa Senhora aquela criada na Europa, não é? Mas também não é uma deidade indígena ou africana, mas elas se fundem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Nossa Senhora da Conceição, muito popular, que é um culto que se deve aos franciscanos, que desde a Idade Média, inclusive contra São Tomás de Aquino, por exemplo, né, que defendem a Imaculada Conceição de Maria, isso desde a Idade Média, até se tornar dogma em 1850, a Imaculada Conceição, e depois a consequência disso foi o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 100 anos depois, 1950. Isso tem a ver com a posição franciscana que defende desde a Idade Média. Então, isso é uma Nossa Senhora, né? Essa Nossa Senhora que foi forjada pelo cristianismo, né? É muito bonita, muito clarinha, loura, porque era a forma de expressar a pureza numa cultura europeia. E aí vem essa Nossa Senhora para cá. E essa Nossa Senhora, ela se transforma. Ela se transforma. É comum que o sincretismo transforme Nossa Senhora, várias, a da Conceição, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, né, em Oxum. Em Oxum. Que é a Senhora da cachoeira, das águas doces, da beleza, até termos, por exemplo,
eu esqueci o nome do artista, que pintou o teto da capela da Igreja de São Francisco em Ouro Preto, que colocam a Nossa Senhora e as figuras celestes, os anjos, com feições negras, com feições mestiças. Inclusive dizem que esse artista muito conhecido, é pena que eu não me recordo o nome, né? Mas enfim, isso é fácil, qualquer internet da vida consegue tirar o belo teto da igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e contemplar essa obra-prima e ver a Maria que está lá. É uma Maria mestiça. A Nossa Senhora Aparecida, que é uma Imaculada Conceição, e que se exalta, por exemplo, a cor. É verdade que a cor não seria, talvez, a original, pode ser pelos sedimentos do rio, enfim, mas é uma senhora negra, né? Ou como Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma Nossa Senhora indígena. Então, esses elementos, eles são realmente muito, muito interessantes. Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio era um santo nacional, é um santo nacional em Portugal. Aqui no Brasil, ele adquire outros atributos, né? Por exemplo, ser o santo casamenteiro, né? Ou isso já era das causas perdidas, mas levado como soldado. Santo Antônio vira soldado, ganha patente de coronel, de capitão, de soldado raso, onde não tinha vereador, com soldo correspondente, e ia na frente das batalhas, né? Para proteger o santo guerreiro. E aí ele acaba sendo sincretizado com orixás guerreiros, por exemplo, com Ogum, né? Então, são coisas muito interessantes da cultura e que você vê a predileção da simbologia franciscana. O catolicismo, ele tem alguns símbolos, né? A cruz, a Eucaristia, enfim. Mas os santos, né? A gente vê o barroco, como ele foi pródigo no Brasil. O barroco, ele tem uma intencionalidade de afetar todos os sentidos, né? Quando você entra numa igreja barroca, e numa cerimônia religiosa, há uma verdadeira sinestesia, não é? Porque é o som, é o sabor, é o cheiro do incenso ou do vinho que às vezes a gente sente, e especialmente o visual. O visual, e isso tem a ver com os aspectos arquitetônicos, que estão diretamente ligados com toda a forma de ornamentação interna da igreja, né? Então, é uma arte feita mesmo para nos impactar. E nós vemos então, por exemplo, a predileção por São Francisco ou por Santo Antônio. Rio São Francisco. Tem um documento que o rio Amazonas, no início, se chamava São Francisco. Olha que interessante. Depois, por causa dos jesuítas, o Rio das Amazonas, né? Mas, inicialmente, ele ganhou o nome de São Francisco. Quantos locais ou igrejas têm como santo padroeiro São Francisco, ou Santo Antônio, ou Nossa Senhora, né? Da Imaculada Conceição e outras variantes da Imaculada Conceição ou da Assunção, que isso faz parte de uma simbologia franciscana. A própria Santa Clara, o São Benedito foi um santo muito popular. Se vocês observarem as igrejas barrocas,
praticamente todas elas têm um altar ou uma imagem dedicada a São Benedito, que é um santo franciscano de cor negra, né? Que foi muito popular e continua sendo, hoje um pouco menos, mas era um santo muito popular, justo para servir, né? De uma imagem em que os negros, escravizados ou não, pudessem se mirar, né? E todas as discussões, como é que a negritude pode se coadunar à santidade, né? Eram discussões às vezes, mas enfim, tudo isso nós passamos por cima, né? Então são Inclusive tem um artigo que você escreveu muito interessante sobre um franciscano que em Recife, se não me engano, Fernando, fala justamente da cor parda de um santo pardo, que questionava se aquele santo, não questionava a santidade dele, questionavam a cor dele, porque naquela época era inconcebível um santo pardo. Exato. Né? Está ligado aí com essa questão também do franciscanismo, não aqui a minha fala não esteja mal entendida, porque estamos falando dos anos passados, né? Não do momento presente que a gente vive. Estamos falando de realidades do século XVIII. XVIII. Século XVIII, quer dizer... Muito avançadas, eu diria. Sim, mas para dizer Vocês que era vão inconcebível um pardo ser santo, porque... E aí a questão do São Francisco e do franciscanismo, que tem esse olhar para o menor. Então, o pardo, o negro, o escravizado, como os menores daquela época, que hoje é a população afrodescendente menor dos dias de hoje. Então, essa relação também com essa defesa, que sim, a santidade pode ter a cor parda. Você pode dar uma palavrinha sobre isso? Olha, isso era uma questão bastante complexa. Mas, por exemplo, para você ir à administração pública, entrar no clero, inclusive numa ordem religiosa, era preciso fazer uma investigação das gerações passadas, para ver se não havia sangue mouro, judeu ou negro. Porque se houvesse nas gerações passadas qualquer elemento, isso era um demérito. Ainda que a pessoa fosse de pele clara. Ainda que fosse de pele clara. Seria um demérito. Bom, os judeus podem ser claros, podem ser escuros. Há judeus na África que têm pele escura, mas enfim, não podia. Ainda que isso aqui no Brasil foi meio avacalhado, né? Ainda bem, como as coisas aqui são meio avacalhadas e para alguns aspectos é bom essa subversão. Porque nós temos muitos padres que eram negros, né? Ainda naquela época que faziam-se vistas grossas, né? A própria santidade de personagens negros já são uma quebra disso. Um exemplo é São Benedito, que viveu na Itália, né? Mas o culto dele já era cultuado antes de ser canonizado, que foi relativamente recente. A canonização, se não me engano, foi no século XIX, mas ele já desde do século XVIII já era celebrado nos altares. E esse outro santo se chama São Gonçalo Garcia, que foi um dos mártires cristãos lá em Nagasaki. Os japoneses proibiram, né, o cristianismo, expulsaram os cristãos, inclusive São Francisco Xavier teve que colocar a viola na saca e ir embora do Japão, né? Mas alguns permaneceram e foram martirizados, são chamados os mártires do Japão. Não me engano, agora não sei o número, foram 26 mártires, alguma coisa, do Japão. E entre eles estava São Gonçalo Garcia, que tinha pai português e mãe indiana. E, segundo a época, e ainda hoje, os indianos são tidos como baços, ou negros, ou pardos, mestiços, tem a pele da cor escura. Muito bem, esse culto aos mártires do Japão é muito conhecido, inclusive no Japão, em Nagasaki,
Existe ainda hoje a maior igreja católica que é dedicada aos santos mártires. A maior foi destruída com a bomba atômica, que era uma igreja dedicada à Imaculada Conceição. Era a maior igreja de toda a Ásia e foi destruída com a bomba atômica, né? Muito da ação dos franciscanos lá no Japão, né? Nós ainda temos um cristianismo forte, especialmente em Nagasaki. Lembramos de São Maximiliano Kolbe, né? Franciscano que esteve parte da vida no Japão e foi santo martirizado durante a guerra pelo nazismo, enfim. De qualquer forma, esse culto atravessou o Atlântico e veio para Recife. E os padres se recusavam a entronizar o santo Pardo na igreja dos homens negros. Né? Porque, afinal de contas, como é que o santo pode ser pardo? Porque a cor não se coaduna com a santidade. Né? E aquela coisa da Nossa Senhora que eu falei. Para botar toda a pureza, toda a sua imaculada conceição e preservação do pecado, botava mais branquinha, loura, né? Porque seria assim uma forma da gente expressar toda a pureza, toda a pulcra, né? A expressão em latim. E um frade fantástico chamado Frei Jaboatão, ele aceitou fazer a entronização do santo. A festa demorou uma semana, ele fez um sermão maravilhoso, 200 anos à frente da própria ciência, dizendo o seguinte, que ele não ia discutir a santidade do santo, porque isso a igreja já havia declarado, porque é Marte. Então, no sermão dele, ele ia defender duas coisas. Uma, que o santo era pardo mesmo, ele era de cor. E a segunda, que a cor parda era mais perfeita do que a branca e do que a negra. E faz isso por razões bíblicas, filosóficas, teológicas, etc, etc. É um sermão que todo mundo devia de ler, apesar de uma linguagem do Fica aí a século dica, hein? Procurar o sermão aí Exato, do Frei, né? Tem na internet. Mas eu também tenho, quem quiser. E é muito interessante porque a gente só começa a valorizar a mestiçagem no século XX. Né? Toda a ciência no século XIX via a mestiçagem como degenerescência do gênero humano. Inclusive vaticinando que o Brasil, por ser um país mestiço, não teria futuro. Porque a cultura seria uma cultura constituída de gente degenerada, por causa da miscigenação. Então imagina um frade há 200 anos defendendo a miscigenação, a mestiçagem, porque isso nos faria uma gente nova e uma gente melhor. Palmas para o Frei Jaboatão. Palmas. E aí, na esteira do que a gente está falando, Luiz, o Jaime Cortesão disse que o franciscanismo foi e é a alma do Brasil. É uma afirmação muito forte essa, um Brasil que sofreu tanta miscigenação, tanto sincretismo, tantas influências europeias, africanas, nativas, né? Enfim, como é que é isso? Como é que ele afirma com tanta veemência que o franciscanismo é a alma do Brasil? O que deixou de legado? Em que sentido isso? Vou dar alguns exemplos. Né? Um exemplo nós moramos num bairro, hoje ela mora em outro lugar, mas quando éramos jovens, morávamos num bairro que era uma fazenda dos jesuítas. O bairro é São Francisco, mas é São Francisco Xavier, porque era uma fazenda dos jesuítas. Tem lá uma igreja do século XVII, né? Que foi fundada pelos jesuítas e pelos indígenas, né? que viviam naquela região.
o morro, a pedra de Santo Inácio, né? Santo Inácio de Loyola. E muito interessante porque e havia uma padaria que era São Francisco. E o símbolo da padaria era um franciscano. Fernando, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente se reencontra, continua aí a nossa boa conversa. Acompanhe o que está acontecendo em Você Faz a Pauta. Diariamente na Rádio Fontes. Participe. Mande notícias e atividades de sua paróquia, da sua diocese, do seu movimento. Por que você faz a pauta? E escreva para programas@radiofontes.com. No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Estamos de volta, Fernando, com você a palavra. Então você veja o seguinte, eu já vi no Museu de Arte, aqui no Rio de Janeiro, tem um museu... Arte contemporânea? Não, arte contemporânea não. Aquele que fica ali perto do lado da Biblioteca Nacional e o lado contrário do Teatro Municipal. É um museu de arte do governo federal, onde tem a primeira missa do Vitor Meirelles, é um quadro enorme. Né? E eu já vi o professor de escola, olha, esse aqui é o quadro da primeira missa, rezada pelos jesuítas, pois lá estão os frades franciscanos. Então é muito interessante o seguinte, o racional, essa parte nossa racional, porque ouviu tanto em falar de jesuíta, então o professor erra e diz, olha, jesuíta. O dono da padaria, né, que é o padeiro, erra. Não erra. É porque no nosso imaginário está o Fradinho. No nosso imaginário está o Santo Antônio. No nosso imaginário está o São Francisco. Então é muito interessante isso. Né? Porque nós produzimos dois discursos. Né? É um discurso esse que eu estou falando com vocês, lógico, racional. Existe um outro discurso. Se manifesta por símbolos, por metáforas, por alegorias. É a outra parte do cérebro que não é essa lógico-racional. Né? Então, no nosso imaginário está prenhe de franciscanismo. Né? É só alguns exemplos muito práticos, como não é um ato falho, é um ato perfeito. Não é? Então, a nossa alma brasileira, ela é franciscana. Eu tenho um doutorando tentando mostrar isso. Agora, olha só, essa alma franciscana tem raízes históricas, sim, mas São Francisco é um santo meio universal, né? Ele conquistou a igreja no mundo inteiro, né? Não sei se também em outros países existe essa identificação tão profunda, ou se aqui no Brasil, por essas questões históricas e culturais, se percebe mais isso. Olha, São Francisco é um santo universal. Né? Dizem que no Japão ele é mais conhecido que Jesus Cristo. Eu não sei. Não quero imitar os Beatles aqui. Né? Mas o seguinte, há lugares em que o franciscanismo ele tem uma fertilidade maior. Se nós olharmos, por exemplo, hoje o modelo para o mundo são os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eles, apesar que, veja bem, hein, é o lado que os americanos não querem. Porque vocês sabem que toda a Califórnia ela era espanhola. Era México. E os primeiros missionários que evangelizaram de Santo, acho que ali é Santo André, qual é a cidade ali logo
na fronteira, é um outro santo. Até São Francisco, que aliás não tem esse nome à toa, né? Até São Francisco, toda aquela Califórnia foi evangelizada pelos franciscanos. O Frei Junípero de la Sierra, ele é uma das estátuas do Capitólio, como um dos homens que formaram a nação americana. E ele foi canonizado, né, se não me engano, pelo Papa Bento XVI, se eu não me engano. Tal assim a penetração, mas naquela parte dos Estados Unidos. Claro. Né? Mas o espírito americano é outro. O espírito americano é de time e money. Né? Tempo é dinheiro. Eles tiveram uma formação calvinista muito bem desenvolvida no livro escrito pelo grande sociólogo, foi um dos pais da sociologia, que foi o... Max Weber, né? Weber. Isso, né? Que foi a ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber, que ela acabou aqui de me refrescar a memória. Não é? Então, esse espírito do trabalho, que é o espírito calvinista, de você fazer uma ascese, não fugindo do mundo e entrar numa ordem religiosa, como era costume, mas uma ascese no século. Trabalhando, trabalhando, trabalhando e acumulando para a maior glória de Deus. Não é? E a riqueza e o conforto material confirmava a predestinação divina, que você está entre os eleitos. Então são culturas que transam com o dinheiro de uma forma sem culpa. Quanto mais se enriquece, mais se confirma a bênção divina. Não é? Ao passo que o católico ele tem uma relação muito complicada com o dinheiro. Por quê? Não é à toa que São Francisco é o grande santo, porque era pobre. Né? Ai, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Né? Ou veja o Lázaro e o rico que comia à mesa. Morreram os dois, o rico nem tem nome, e o Lázaro estava lá no alto, entre Abraão e Moisés, né? E sem poder fazer nada, porque a sorte muda. Então, se a gente não se despojar, não fizer as obras de caridade, a gente não se salva. Né? Isso é uma mentalidade. E aí diz o Max Weber, o católico prefere dormir bem a comer bem. Pense nessa frase. Ele dorme Acho que mudou um pouquinho. fazendo jejum, mas dorme com a consciência tranquila. Né? Essa frase está na ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, eu estou mostrando a vocês como, aqui no Brasil, essa cultura franciscana ela teve um belo receptáculo das gentes que aqui receberam esse franciscanismo. Porque, como disse, tinha muito a ver com a forma deles próprios gerarem a sua vida, produzirem a sua vida. Muito interessante, Luiz. Olha só, uma última pergunta para a gente concluir, um último tema, não é? Também no seu trabalho você faz alusão ao canto das criaturas e ligando ao saber franciscano, não é? E diz uma frase que me chama muita atenção, né? Que toda ciência deve conduzir o humano ao amor, como saber franciscano. O que seria isso? Pois é, isso é uma coisa muito atual, cada vez mais atual. Não é nova, mas cada vez ela é mais atual. Não é? Eu pergunto, para que tanto saber para a gente destruir o planeta? Exato. Quanto saber para produzir armamento, para aniquilar a Terra 5 vezes? Destruir. Hoje o Brasil está queimando. Hoje o Brasil está queimando. Então eu pergunto, para que tanta ciência, se essa ciência não conduz
a humanidade para algo fundamental, que é o amor. Existe um biólogo já falecido, Humberto Maturana, chileno, em que ele diz que a força da vida não é a competição. Porque, segundo o darwinismo, nós estamos aqui por seleção natural. Nós fomos mais aptos e sobrevivemos. Competimos com outros que eram mais fracos e nós vencemos. E o Humberto Maturana, ele diz uma coisa que não. A força motriz da vida não é a competição, mas é o amor. E ele vê isso especialmente nos mamíferos, porque é mais patente, né? São esses animais de sangue quente, né? É o colinho da mãe, é o olhar nos olhos, não é? É essa coisa da proteção. Eu fico pensando que seria um homem se nós não fôssemos movidos porque ele chama de amor. Só que, como um cientista, ele diz, olha, isso aqui não tem nada de religioso, esse amor que estou falando. O amor realmente é um princípio fundamental para a manutenção da vida. E diz que é uma coisa muito banal nas espécies, né? Então, veja que o franciscanismo tem uma atualidade extraordinária. E isso São Francisco muito bem descreve no Cântico das Criaturas, né? Que ele se coloca na posição de irmão universal, né? Com todos, com a água, com o fogo, com o ar, com o irmão Sol, com a irmã Lua, mas também todas as criaturas humanas e que não são humanas, né? Inclusive com a morte, que ele chama de irmã, da qual nenhum homem ou mulher podem escapar da morte corporal, e ele chama a morte também de irmã. Ou seja, um homem reconciliado consigo mesmo, reconciliado com Deus e reconciliado com toda a criação. Então, nesse sentido, o franciscanismo ele é extremamente necessário e atual, porque nós estamos hoje na beira do precipício, não é? Não é que o nosso Papa Francisco escreveu Laudato Si, né? Exato, é jesuíta que se transformou no Francisco. Esse é o jesuíta mais franciscano que nós tivemos, é o Papa Francisco. E o santo mais franciscano, jesuíta, que nós tivemos foi o Anchieta. Veja quando ele é representado sempre com uma onça no meio da natureza, né? Ele pega todos aqueles arquétipos franciscanos, por isso o Anchieta é muito popular, muito mais do que o Santo Inácio ou o próprio São Francisco Xavier, né? Que o padeiro confunde com São Francisco de Assis. Muito obrigada, Luiz. Então, ficamos por aqui essa noite. Agradecemos imensamente ao nosso professor e amigo Luiz Fernando, franciscano. E se você tiver um comentário a fazer, se você quiser fazer alguma pergunta, enfim, continuar essa nossa conversa, escreva para programas@radiofontes.com. Também pode entrar no nosso site e ali também haverá espaços para você poder escrever alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta que o Luiz responde, né, Luiz? E a gente também pode ir acompanhando isso daí. Obrigada, boa noite e boa continuação com a nossa programação da Rádio Fontes. Boa noite. Você ouviu Roda de Conversa. Esperamos você na próxima segunda-feira às 20 horas. Mande seus comentários e suas perguntas, reflexões. Entre na nossa roda de conversa com Andréa Cruz. Escreva para programas@radiofontes.com.